Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o primeiro chamado milagre ou sinal de Jesus, a transformação de água em vinho, no episódio conhecido como as bodas de Canaã, que ocupa quase todo o capítulo 2 do Evangelho de João. O capítulo começa dizendo: "E no terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia." No terceiro dia quer dizer 2 dias depois, ou como nós dizemos, depois de amanhã. Naquele tempo, naquela região, contava-se o dia corrente. Por exemplo, eu estou gravando este vídeo num domingo. No terceiro dia seria a terça-feira, pois eles contariam o próprio domingo. Domingo, segunda, terça, o terceiro dia. Nós vimos nos vídeos anteriores que este evangelho começa com um hino. A ação no evangelho começa no versículo 19 do primeiro capítulo, com a apresentação de João Batista. Desde a apresentação de João Batista, há uma contagem de dias, que simbolizam etapas de desenvolvimento espiritual. No primeiro dia, nos é apresentado João Batista, que simboliza a virtude, a força. A raiz da palavra virtude se refere à força. Virtude é o esforço para a autossuperação, é o uso da força moral para superar as próprias falhas de caráter. João Batista levava uma vida de ascetismo, abstinha-se de prazeres materiais, pregava o jejum e a oração, denunciava as irregularidades, um exemplo de virtude. No segundo dia, João Batista viu Jesus, o que simboliza a descoberta do Cristo interno. O espírito virtuoso, depois de um longo exercício de virtude para combater as suas más tendências, descobre que esses cuidados exteriores, os cuidados com os hábitos, embora sejam importantes, são apenas um caminho que nos leva ao descobrimento do nosso Cristo interno, do Deus imanente, da partícula divina que está dentro de cada um de nós, que no início deste evangelho é chamado de Logos ou Verbo. No terceiro dia, 2 discípulos de João Batista decidem seguir Jesus e ficam com ele até o dia seguinte. O espírito virtuoso, que já exercitou-se moralmente através da virtude, decide seguir o Cristo. Descobriu o Cristo dentro de si e percebe que ele é superior a qualquer tentativa de elevação à força. No quarto dia, há o encontro de Simão e Jesus. Jesus muda o nome de Simão para Pedro, na verdade pedra. O Espírito exercitou-se na virtude, descobriu o Cristo dentro de si, decidiu seguir o Cristo e agora está sobre uma base sólida, sólida como uma rocha. Mas esta rocha, esta pedra, precisa ser constantemente lapidada. O Espírito já é virtuoso e quer seguir o Cristo, mas ainda é uma pedra bruta que precisa ser lapidada. Sabemos que tanto o carvão mineral quanto o diamante são compostos de carbono. O Cristo que habita em nós, a nossa partícula de luz divina, é como um diamante recoberto de uma grossa camada de pedra bruta. Esta pedra terá que ser cuidadosamente lapidada para chegar-se ao diamante. No quinto dia, Jesus convoca Filipe a segui-lo e Filipe fala de Jesus a Natanael. Natanael não leva muito a sério que do pequeno povoado de Nazaré possa sair um grande profeta. Filipe repete as palavras de Jesus: "Vem e vê." É um convite à fé raciocinada. O Espírito adquiriu virtude, descobriu o Cristo, decidiu seguir o Cristo e tem uma base sólida que precisa ser constantemente lapidada. Lapidada com a fé. Mas esta fé precisa ser raciocinada. O espírito deve fazer uso da razão. Sua fé deve apoiar-se numa base sólida como uma rocha. O sexto dia não é narrado. Depois do quinto dia vem a narração das bodas de Canaã, que nós vamos ver agora. Vimos que este capítulo começa dizendo: "E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia." O terceiro dia, como vimos, quer dizer 2 dias depois. 2 dias depois do quinto dia é o sétimo dia. O primeiro sinal de Jesus, que será tratado a seguir, ocorreu no sétimo dia, ou na sétima etapa
pois esta contagem de dias é evidentemente simbólica. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vemos que se tratava de uma grande festa. As festas de casamento duravam até 7 dias. Eram a ocasião de maior alegria para as pessoas da época. Somando-se todos os dias, centenas de pessoas devem ter comparecido a esta festa, que era de algum familiar de Jesus, pois a mãe de Jesus exercia autoridade na casa. Causa muita estranheza o tratamento de Jesus para com a sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Referir-se à mãe como mulher pode ser estranho hoje, mas na época era um tratamento respeitoso. Rainhas eram tratadas assim. Dizer mulher equivalia a dizer senhora, uma palavra que não existia na época. Mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo é a tradução de tie que signé. Se traduzirmos literalmente, teremos: que é para ti e para mim, mulher? A melhor tradução seria: que é isso para mim e para ti? Ou o que representa isso para nós? Que nos importa isso? E Jesus diz que ainda não havia chegado a sua hora. Talvez tenha achado num primeiro momento que não seria o caso de uma grande manifestação de poder, mas Maria parece ter ignorado a advertência de Jesus e ele acabou por atendê-la. Nos outros evangelhos, há exemplos de curas que foram efetuadas devido à insistência das pessoas, numa demonstração de fé inabalável no poder de Jesus. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Os judeus lavavam as suas mãos com esmero antes de comer, como uma forma de purificação para não se contaminarem. Há divergências sobre a capacidade de cada uma das talhas, ou jarros, em litros, mas era perto de 30 ou 40 litros cada um. Foi essa água desses jarros que Jesus transformou em vinho. Não vamos especular sobre como Jesus fez isso ou se ele realmente fez isso. Não é este o nosso objetivo nesse trabalho. Não conhecemos todas as leis que regem a matéria. É perfeitamente possível que Jesus tivesse conhecimentos e poderes que nós não temos, que nós não conhecemos, mas isto não muda as nossas vidas. O que nos interessa realmente nos evangelhos são os ensinamentos de Jesus. E a maior parte dos seus ensinamentos são dados numa linguagem simbólica. Essa linguagem só é acessível a quem abrir a sua mente e o seu coração e se despir de preconceitos religiosos. As bodas, ou a festa de casamento, são uma figura muito utilizada por Jesus para nos indicar o nosso processo de união com o Cristo, nossa união com o nosso Cristo interno, com a fagulha de luz divina que habita dentro de nós. Deve ser como a união dos noivos nas núpcias. Quando Adão manteve relações sexuais com Eva, é dito que Adão conheceu Eva. Nossa união com o Cristo deve ser de conhecimento íntimo. Este é o simbolismo das bodas. E para essas bodas, Jesus foi convidado. O Cristo foi convidado. A transformação da água em vinho é a transmutação da materialidade para a espiritualidade. No contexto bíblico, a água é o elemento gerador absoluto. No começo do Gênesis, quando trata da criação, vemos que Deus não cria a água,
como se a água já existisse. Ela representa o princípio material. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, o princípio espiritual e o princípio material, conforme nos ensina a questão 27 do Livro dos Espíritos. O vinho é um composto de espírito e matéria, álcool e água. A palavra espírito vem do latim spiritus, relacionado a spirare, respirar. O vapor do álcool também era chamado de espírito do álcool. Essa é a origem da palavra espiriteira, que é uma espécie de fogareiro a álcool. O vinho simboliza a espiritualização na matéria. Vimos que é uma sequência de 5 dias, ou 5 etapas de espiritualização, e depois passamos para o 7º dia, que são as bodas. Não temos o 6º dia, mas são 6 os jarros de água. 6 jarros de água representando o princípio material, que foi transformada em vinho, que representa a espiritualização na matéria. Não nos transformaremos depois que morrermos. Nossa transformação começa agora, enquanto estamos encarnados, vivendo na matéria. Quando o mestre Sala, o organizador da festa, provou o vinho, ele chamou o noivo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O melhor vinho estava guardado. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda não foi revelado. A insuficiência do vinho é a nossa espiritualidade insuficiente. O vinho que acaba é a conscientização da nossa carência espiritual. Então nós ouvimos o Cristo e fazemos tudo o que ele nos diz. O melhor vinho ficou para o final, assim como o melhor ensino ficou para o final. Os homens costumam oferecer primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já estão bêbados, dão o vinho inferior. Os homens também costumam oferecer primeiro um ensino bom, uma doutrina boa, e depois que aqueles que a receberam já estão fanatizados, bêbados da sua doutrina, caem na mesmice dos seus dogmas empedrados e conceitos irracionais. Mas Jesus proporcionou o melhor vinho para o final. E nós temos à nossa disposição uma doutrina condizente com as exigências do nosso grau evolutivo. O mestre Sala diz ao noivo: tu guardaste até agora o bom vinho. Ele está se referindo, sem saber, à água que foi transformada em vinho por Jesus. A palavra grega que é traduzida como guardar, tu guardaste, é teterekas, que quer dizer mantido em guarda, vigiado. O vinho bom, que representa o ensino bom, a boa doutrina, estava guardado, estava vigiado. Há muito a ser revelado. Os evangelhos guardam ensinamentos vigiados pelas letras mortas. Este foi o primeiro sinal de Jesus. O texto fala em sinais, não em milagres. A palavra grega é semeion, que quer dizer demonstração, símbolo. Jesus manifestou a sua glória. Manifestou é a tradução de ephanerosen, indicativo auristo na voz ativa, terceira pessoa do singular, do verbo phaneron, que quer dizer tornar visível, iluminar. A raiz desse verbo é phos, que quer dizer luz. Jesus mostrou a sua luz, a luz do Cristo. Manifestou a sua glória. Glória é a tradução da palavra grega doxa. A melhor tradução para esta passagem não é glória. Doxa é como traduzem a palavra hebraica kabod, que na Bíblia quase sempre se refere ao peso da presença de Deus. Mas não é o caso aqui. Jesus não está dando uma demonstração de poder, não está dando um show. Está claramente aproveitando a oportunidade para nos deixar um ensinamento. A palavra grega doxa originalmente se referia à opinião que uma sociedade elabora num determinado momento histórico, pensando se tratar de uma verdade óbvia, de uma evidência natural, mas que para a filosofia não passa de uma crença ingênua, uma crença que deverá ser superada para a obtenção do conhecimento verdadeiro. Com o tempo, a palavra doxa passou a expressar qualquer opinião, verdadeira ou não. Jesus produziu um fenômeno, provocando nos presentes a ideia de que estavam diante de uma verdade óbvia,
de uma evidência natural de que se tratava de um milagre. E a opinião que formaram a respeito de Jesus se baseou e se baseia até hoje em torno do que consideram um milagre. Mas essa opinião, essa doxa, como diz o significado original da palavra, é apenas uma crença ingênua, uma crença que deverá ser superada para a obtenção do conhecimento verdadeiro. E o conhecimento verdadeiro é o simbolismo que se encontra por trás das letras mortas do Evangelho. Muitas pessoas mantêm essas crenças ingênuas num Jesus milagreiro que faz questão de manifestar o seu poder. Essas são as pessoas ortodoxas. Orto quer dizer certo, correto, e doxa, opinião. Ortodoxo quer dizer aquele que tem a opinião certa. É isso que eles pensam e por isso não se abrem a novas opiniões. Mas doxa, como vimos, originalmente se refere a uma opinião ilusória, que no fundo é apenas uma crença ingênua. Essas crenças foram necessárias naquele momento. Naquele momento histórico, a humanidade não tinha condições de uma compreensão mais profunda acerca do ensinamento de Jesus. Canã quer dizer zelo, fervor. Assim foi a fé daquelas pessoas em Jesus. Manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Já falamos em outros vídeos sobre a palavra grega pistis, que normalmente é traduzida como fé ou crença, mas que quer dizer fidelidade, lealdade, obediência, sintonia, harmonia. Temos um vídeo especificamente sobre este tema. Fé e crença são a mesma coisa? A confusão entre fé e crença é a maior desgraça conceitual do cristianismo. O link está aqui embaixo. Jesus mostrou a sua luz através deste fenômeno, que esconde um ensino profundo, e seus discípulos aderiram intimamente a ele. Seus discípulos foram fiéis a ele, entraram na mesma sintonia. Crer, eles já criam em Jesus. Se não crescem nele, não o estariam seguindo. Com o ensino mais profundo, os discípulos entraram em sintonia com o Cristo. É o que nós precisamos fazer, sintonizar com o Cristo. E o Cristo está dentro de nós. Continue me acompanhando neste estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. E compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado